Oremos para dar início ao estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua bondade, misericórdia, amor e perdão. Por favor, limpa nosso coração. Se há alguma iniquidade que nos separa de Ti, eu peço que esteja perdoando e purificando agora. E que sejamos, Senhor, dispostos, humildes, a Te buscar sempre, colocar a Ti em primeiro lugar. E assim obter a força do céu para avançar na nossa caminhada rumo a Canaã verdadeira, celestial. Eu peço agora o Teu Espírito a dar entendimento que vamos estudar, por favor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos continuar o estudo de hoje no livro de Provérbios, agora o verso 17. Nós vamos ler assim, Provérbios 6, verso 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então essas são 3 das 7 coisas que Deus odeia e abomina. Né? Olhos altivos. Quando nós vemos a palavra altivo, é rum, no original hebraico, concordância Strong H, 7311, ela significa orgulhoso. Um olhar altivo, orgulhoso, que se acha melhor, superior. E quando nós vemos alguns outros versos, por exemplo, Provérbios 3:35, nós lemos assim. Provérbios 3:35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Então, os loucos tomam... só para mostrar, na verdade, essa palavra, ela não é sempre ruim. Ela é algo que pode significar assim, uma exaltação, uma posição exaltada. Então, os sábios herdarão honra, ou seja, uma posição alta, altiva, mas não de si mesmo, para si, de forma egoísta, mas de forma altruísta. Deus vai conceder a eles. Então, essa é a diferença. Se é de forma egoísta, eu me acho melhor, sou orgulhoso, isso é ruim. Se eu procuro o primeiro lugar, isso é ruim. Mas se eu me entrego a Deus e Deus me coloca, por exemplo, no primeiro lugar, em alguma circunstância, alguma situação, uma posição de preeminência, de importância, é diferente. E é para a glória de Deus. Então, que nem Daniel foi posto como o principal dos governadores, o primeiro, o chefe. Não porque ele estava buscando aquilo para si, não buscava grandes coisas para si, eu quero ser o melhor primeiro. Mas ele fazia o seu melhor e seguia Deus, e Deus abençoou. É diferente. Então, aqui nós vemos um exemplo. Provérbios 3:35. Agora, Provérbios 1:22. Provérbios 1:22 nós lemos assim: Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Os insensatos, quando nós comparamos ali, os sábios herdarão honra. Mas o oposto, os loucos, a palavra loucos aqui é a mesma que a gente vai ver de insensato, de tolo, tomam sobre si vergonha. O oposto, então, aqui que nós vemos em Provérbios 1:22, né? Quando ó simples amareis a simplicidade, vós escarnecedores desejareis escárnio, e vós insensatos odiareis o conhecimento. Então, os insensatos, eles odeiam o conhecimento. Os loucos odeiam o conhecimento. Provérbios capítulo 9, verso 10, vamos ver assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Rejeitar o conhecimento de Deus, o conhecimento do santo, nos faz insensatos. Nós somos insensatos quando rejeitamos esse conhecimento. E é Deus que nos exalta. E se nós rejeitamos a Deus, nós
nós não temos exaltação, e se a gente quer ser exaltado e não tem Deus, aí a gente vai procurar se exaltar, e aí que vai dando problema após problema. Quando nós vemos aqui o outro verso, em Provérbios 9 ainda, Provérbios 9, verso... Não, Provérbios 29, perdão. Provérbios capítulo 29, o verso 11. Nós lemos assim: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Veja só então, na característica que a gente está estudando aqui a respeito do tolo. O tolo, então, ele vai revelar tudo que vem na sua mente, todo o seu pensamento, mas o sábio ele guarda até o fim. É o momento certo. Então, não revelar tudo que vem na mente. Mais uma característica do tolo. Então, o tolo, como nós vimos ali no Provérbios 9 e 10, ele não deseja o conhecimento, 1:22, comparando com 9, né, 10, que esse conhecimento de Deus que ele rejeita, ele não busca conhecer a Deus de fato, como Moisés buscou conhecer quem Deus era. Não por curiosidade, mas porque ele queria ser semelhante a Deus. Ele via quão justo, quão perfeito, quão belo, a beleza da santidade. Ele contemplou e queria contemplar ainda mais. Continuando então aqui, Provérbios, o verso 20 também, 29, 20. Tens visto um homem precipitado no falar? Mais esperança há para um tolo do que para ele. Veja só, precipitado, ao sermos precipitados no falar. Isso é um problema. Porque quando a gente fala sem pensar, fala tudo que vem na mente, Satanás tem o poder de colocar pensamentos negativos, pensamentos maus, ruins, suspeitas, coisas que não são de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus, não são de acordo com o amor de Deus, não estão baseados no amor, mas no egoísmo. E aí quando vem essas coisas e a gente aceita e fala e pensa que são os nossos pensamentos, a gente está sendo controlado por Satanás e nem se dá conta, nem percebe. Então por isso que não tem muita esperança, porque essa pessoa ela é sábia aos próprios olhos. Porque quando nós comparamos aqui com Provérbios, capítulo 26, o verso 12, Provérbios 26, 12, tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Mas pode-se esperar mais do tolo do que dele. Então a mesma comparação, pode-se esperar mais do tolo do que alguém que é sábio aos próprios olhos. Pode esperar mais do tolo do que alguém que é precipitado no falar. Então veja só, o que leva uma pessoa a ser precipitada no falar é que ela é sábia aos próprios olhos. Não, eu já sei e já vai falando assim, não, é isso que acredita em todo pensamento que vem na sua mente. E o que a Bíblia diz a respeito dos nossos pensamentos? Do nosso coração, lá em Jeremias capítulo 17, o verso 9. Jeremias capítulo 17, o verso 9. Nós lemos assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Como nós já vimos em outros estudos, coração em Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Pelo paralelismo hebraico, as duas ideias, ele coloca em paralelo aqui coração e pensamento. Então elas são, no contexto simbólico e bíblico, são a mesma coisa. Quando fala coração é uma linguagem mais simbólica, mais figurada, de dizer os pensamentos que estão na nossa mente, as ideias, as palavras que vêm na nossa mente. E aí, quando nós vemos aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Vamos analisar Provérbios capítulo 28, verso 26. 28, 26. Nós lemos assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Veja só, então, se eu confio no meu próprio coração, eu sou um insensato?
Qual que é o segredo? Ter Jesus comigo a cada passo, andar com Jesus. Anda em sabedoria, andar em Jesus. Estar com Cristo o momento, a cada momento, todos os momentos. Essa é a forma de nós não confiarmos em nós. Para que nós façamos isso, nós precisamos primeiro não confiar em nós mesmos. Então, primeiro precisa o quê? Deixar de lado o eu. E aí, aceitar o que Deus está dizendo. E é buscar a Cristo. João capítulo 8, verso 44, quando nós comparamos com aquilo que nós vimos lá, né, enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E corrupto, né, outras versões dizem desesperadamente corrupto. João capítulo 8, verso 44, por que nós não devemos, se o coração é enganoso, uma outra palavra para engano é o quê? É mentiroso, né, enganoso, mentiroso, alguém que engana, alguém que mente, não dá para se confiar. E aí João 8,44 diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja só, então quem é o pai da mentira é Satanás. E o nosso coração, ele é enganoso mais que todas as coisas, ou seja, ele é mentiroso mais que todas as coisas. Por quê? Porque nós temos não somente uma tendência para o pecado, mas Satanás e os anjos maus que estão sob seu controle estão constantemente bombardeando as nossas mentes com pecados, porque eles não querem se dar ao risco de que a gente perca oportunidades de pecar. Eles querem que nós aproveitemos todas as oportunidades de pecar. Eles vão criar oportunidades, eles vão influenciar, vão nos coagir, vão tentar nos forçar o máximo que eles podem. Deus põe limites, mas eles fazem isso, eles não agem no livre-arbítrio, dando a escolha, eles tentam forçar, claro, Deus colocou a escolha, nós somente seguimos o que eles nos colocam quando nós aceitamos, e aí, mas o engano é tão forte que quando nós pensamos, não, essa questão de Satanás, isso não existe, ou não prestamos atenção devida, e acabamos indo, assim, pensando, eu consigo, eu sei me virar, eu vou dar conta disso, não se preocupe comigo, eu me viro. Quando a gente pensa assim e confia em nós mesmos, na nossa força, Satanás tem um prato cheio. E quando nós pensamos que Satanás não existe, essas crenças, né, que Satanás não existe, ou que ele é apenas uma coisa, um ser todo vermelho e tal, com chifres e rabo e uns pés de cabra, e Satanás não é assim. Isso é como ele gosta que as pessoas pensem nele, porque é algo muito fantasioso, e aí eles deixam de acreditar ou não consideram, não dão a devida importância para entender como que ele age. Para quê? Para que nós busquemos o refúgio em Cristo. É Cristo que consegue quebrar os enganos e vencer Satanás em cada ponto. Não somente, eu digo, Satanás, o ser em si, mas todos os anjos maus que estão junto com ele. Então, quando nós continuamos aqui vendo, então, que nosso coração, ele é o local onde ocorre a batalha e são jogados os pensamentos, né? A única forma de nós não seguirmos esses pensamentos que são colocados na nossa mente e não confiarmos nele é entendermos a fonte de poder e de sabedoria, que é Cristo. Nós não somos sábios por nós mesmos, nós somos tolos, naturalmente tolos. Mas Deus, ele tem misericórdia de nós, ele nos oferece a sabedoria em Cristo. Então, quando nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 4, o verso... Vamos ver aqui. Provérbios 4, 8. Vamos lá, Provérbios 4, 8. Nós lemos assim, ó. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Quando a gente exalta o que? A sabedoria, verso 7, né? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Jesus é a sabedoria. 1 Coríntios 1, 24 e 1, 30. Então, quando nós pregamos tudo que nós temos, e o verso
o verso 8, exalta, é a mesma palavra que nós temos lá, os olhos altivos. Para si mesmo, eu me acho, eu sou altivo, isso não vem de Deus. Mas quando eu pego e eu exalto a Cristo, não a mim mesmo, Cristo me exalta. E quando eu abraço a Cristo, Ele me honra. Então veja só como que é diferente esse, o princípio quando é colocado dessa forma. E tem mais um verso aqui para nós vermos, que é 2 Pedro 1, 3 e 4, a respeito de como que nós podemos vencer e ser participantes da presença do caráter de Deus, do caráter de Cristo, da natureza divina. 2 Pedro 1, versos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, olha só, o conhecimento de Cristo e das suas promessas, o que vai fazer? Olha só, conhecer pelas quais, né, sua glória e virtude, e ao conhecer essa glória e virtude de Deus, ficamos apaixonados, apaixonado não é um bom termo, mas ficamos assim, nós crescemos em entendimento, em respeito, em amor, em admiração, nós ficamos admirados, essa é uma ótima, melhor palavra, né? Nós ficamos admirados e espantados até mesmo. Diz respeito à vida e piedade pelas promessas, né? Grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então vejam só, os nossos desejos, juntamente com a influência de Satanás, nos levam ao pecado e à corrupção, mas para que vençamos isso é por meio das preciosas promessas de Deus, e por meio delas nós nos tornamos participantes da natureza divina. Tudo que a Bíblia fala, que Deus vai fazer, que é uma promessa, o que Deus deseja, qual é a vontade dele, Deus quer que a gente faça aquilo, se é a vontade dele, ele vai dar os meios. Deus não pede para que nós façamos algo que é impossível nós alcançarmos com ele. Esse é o detalhe. Por nós mesmos é impossível, mas com ele é possível. Então, quanto menos de nós mesmos houver e mais de Cristo, sucesso. Quando nós vemos aqui, 2 Pedro 1, o verso 4, as promessas de Deus são o quê? Pensamentos sábios. São pensamentos poderosos, são palavras. E quando enchemos a nossa mente desses pensamentos, dessas palavras, elas então, no nosso coração, se tornam uma fonte de vida. E a diferença de aceitarmos os pensamentos ruins que vêm na nossa mente, os pensamentos negativos que vêm automaticamente, é que quando nós aceitamos aquilo e começamos a pensar e seguir a nossa vida, só vai para baixo. A gente começa a se tornar, ter ruim suspeita com os outros, a gente fica impossível perdoar as outras pessoas. Se a gente ficar pensando nas coisas ruins que fizeram, mesmo que sejam verdade, vamos achar impossível perdoar as outras pessoas. Então o que a gente deve fazer? Senhor, dá-me o teu perdão para com aquela pessoa. Se a pessoa fez algo e ela não reconhece a sua culpa, fale com ela, que nem Mateus 18 disse, se alguém tem algo contra ti, vai e fala com ele só. E depois, se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se não te ouvir, aí vai para diferentes estágios na tentativa de alcançar aquela pessoa. E não é nem se eu fiz algo contra ela. Se eu fiz algo contra ela, olha, perdão. E é isso, eu que tenho que me arrepender, eu que tenho que mudar. Se a pessoa não te perdoar, é triste isso, mas o problema vai ser dela, não seu. Você pediu perdão, faça o que é possível para restituir o dano, reparar o que você fez de errado. Confie que Deus te perdoou, você não precisa do perdão da outra pessoa para que você continue e seja abençoado por Deus e que seja perdoado. Não. Deus é que perdoa. Mas Ele quer que Ele não só quer, é necessário que nós perdoemos. Porque se eu quero ser participante da natureza divina e Deus, Ele perdoa, como é que eu posso esperar ser mais parecido com Deus se eu não perdoo? Não vou, exatamente eu abro portas para o contrário, né? Para ir contra o caminho de Deus. Então, cuidado, muito cuidado, tenhamos muito cuidado com isso. E aí quando nós vemos aqui qual o remédio, Provérbios capítulo 17, o verso 28. O remédio para nós é, até o tolo, Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então é aqui que nós vemos, ficando quieto, é que nós
somos tidos por entendidos. Não fala. Porque a sabedoria não vem de nós. Vem de Cristo. Então, se eu, na minha tolice, tentar falar e ficar abrindo minha boca, pouca esperança tem para mim. Mas se eu fico quieto e eu, Senhor, eu não sei, eu estou pensando isso, estou sentindo isso, esses são os meus pensamentos, mas quais são os teus pensamentos? O que o Senhor quer que eu faça? E aí, para conhecer os pensamentos de Deus, quanto mais tempo passarmos na palavra de Deus, estudando, lendo, memorizando ela, mais fácil vai ser enfrentar e ser sábio, porque a sabedoria está vindo da palavra de Deus, de Cristo Jesus, não de mim. E aí, então, eu fico quieto. Eu deixo Deus falar, eu deixo Jesus falar. E se há algumas situações que a pessoa não está aberta, melhor nem falar. Então eu fico quieto, literalmente, totalmente. Aí quando nós seguimos agora, voltando lá para Provérbios 6, então, 17, os olhos altivos, né, que se acham, isso é abominável, Deus. O princípio por trás disso é tolice. Não vai nos exaltar, vai nos levar à ruína. Mas se a gente se humilha, Deus é que nos exalta. Olhos altivos não são bons, é abominável, Deus. A língua mentirosa. Então, já vimos algumas questões da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, quando a gente fala mentira, a gente está seguindo o exemplo de Satanás e se tornando filhos de Satanás. Para sermos filhos de Deus, precisamos deixar a mentira, o pecado. E aí entra a batalha, a luta, quando a gente quer. Mas Deus é o que vai dando a vitória. Pela palavra de Deus podemos vencer cada mau hábito, cada mau traço, cada desobediência à vontade de Deus é possível ser vencida em Cristo. E aí, por fim, aqui, o último aspecto, o que mais é abominável para Deus, o que ele odeia, né? Mãos que derramam sangue inocente. Então, alguém que assassina uma pessoa que não foi culpada, uma pessoa inocente. Quantos, né, já passaram por isso e às vezes a gente vê, né, assassinatos e a gente muitas vezes pensa, né, nossa, essas pessoas são muito más. Eu não sou culpado disso. Provérbios capítulo 1, verso 19. Primeiro, Provérbios 1, o verso 10 e 11. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, armadilhas de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Alguém aceitaria esse convite? Vamos ficar espreitando lá, vamos matar ali, derramar sangue inocente, coisa incrível. Incrível, na verdade, né? Mas quem aceitaria um convite desse? Há pessoas que aceitariam, é verdade. Mas tem duas coisas que eu quero colocar aqui. A primeira delas é que todos nós provavelmente já fizemos isso. O verso 19. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Se nós já cobiçamos algo, ou alguém, ou uma posição, tivemos aquele desejo egoísta de ter para nós o que não nos pertence, ou aquela cobiça que no coração, só o pensamento. Essas são as veredas. É culpado do mesmo pecado de derramamento de sangue inocente. Porque se alimentado isso vai se transformando em palavras, alimentado esse pensamento, né, vai se transformando em palavras, em ações, e até que se deixar com a oportunidade e tempo suficiente, aquilo se torna a questão dominante no coração. E Judas alimentou só a cobiça no coração dele, só aquele desejo, né? E aí aquilo era tanto o desejo de ganho, o desejo de ter mais e cobiçar o que não era seu, e acabou virando prática o ato dele, roubava da bolsa, como diz lá em João, roubava da bolsa dos apóstolos, né, que eles tinham, das economias que eles tinham para as necessidades deles. Lá em João capítulo 19, né, a gente vê isso. Perdão, não é 19 não. João capítulo 13, fala sobre o lava-pés. E a Santa Ceia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Talvez João capítulo 12, o verso 6. João 12, verso 6. Versos 4 a 6, né? Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então Judas alimentou a cobiça. Se tornou em atos mais isolados e que foram se repetindo, se tornou um hábito dele ficar roubando, pegando coisas. Não, eu estou apenas retribuindo o que eu mereço aqui, o meu pagamento pelos meus serviços aqui. E foi se tornando isso, e até que chegou um ponto que ele traiu o sangue inocente, derramou o sangue inocente, vendeu a Jesus pelo preço de um escravo. E quando nós entendemos isso, começa onde? No pensamento. Satanás, Jesus disse lá em João, nós lemos antes, João 8,44, ele foi homicida desde o princípio, ou seja, lá no céu, quando começou aquilo lá, Deus viu, isso daí vai resultar em uma pessoa cruel, esses princípios vão tornar Satanás cruel e vai derramar sangue, vai se tornar homicida, já é, né, aquele princípio, mas ele não aceitou, ele foi sábio aos próprios olhos, o primeiro tolo que já existiu no mundo foi Satanás. Ele tem muita inteligência, mas verdadeira sabedoria ele não tem. Ele não tem humildade. Ele não aceitou a sabedoria de Deus, que somente Deus é fonte de sabedoria verdadeira. Existe a sabedoria diabólica, que nós vamos até ler no próximo estudo, se Deus permitir, mas essa não recomendo para ninguém. Então, quando nós vemos isso, cobiça. É a mesma culpa, em graus de diferença, né, mas é o mesmo pecado. E com relação ali também, a segundo aspecto, derramar sangue inocente, jogos. Pega jogos de computador, na internet, muitas pessoas, sai matando pessoas na rua, GTA, na época que eu era adolescente, estava em alta, em moda, algumas vezes até joguei, mas é só um jogo, daí você vai e começa a atirar em pessoas e você para e pensar, o que eu estou fazendo? Estou matando pessoas inocentes? Não tem... tá dirigindo o carro e tem uma pessoa, se atropela a pessoa e, de uma maneira inconsequente, está ensinando o que às pessoas? Os jovens ali fazendo isso. Então é simplesmente diabólico esses jogos e questões que você vai... Ou você tem uma missão, você está lá, digamos, num jogo você vai, daí tem a tua missão, daí por causa daquela missão você tem que acabar matando pessoas e tal. Então misericórdia, temos que ficar longe disso, porque não vem de Deus. Isso não ensina o caminho de Deus, ensina exatamente o caminho de Satanás. Então deixemos de lado os caminhos de Satanás e nos juntemos a Deus. Deus, ele faz a justiça. Houve situações que Deus mandou matar? Sim, porque Deus conhece tudo e Deus viu, não. Eles chegaram no limite. Agora vai vir a retribuição. Deus vai fazer isso um dia, no final. É algo estranho, um ato estranho para Deus matar, sim. Mas ele faz isso porque aquela é a melhor opção. Pessoas muito más, cruéis, até mesmo aqui na Terra, assim, um bandido muito terrível, por exemplo, em países que têm pena de morte, nos Estados Unidos, houve já diversas sentenças de morte, né, sentença de morte para um bandido, que foi algo bom, livrou a sociedade de alguém completamente usado pelo inimigo, por Satanás, assassino e torturador e coisas horríveis que já foram feitas. E até mesmo na sociedade isso é feito e não é errado. As leis de Deus também para diferentes tipos de transgressões e pecados e crimes no passado, lá em Êxodo, Levítico, em Números, especialmente Êxodo e Levítico, coloca e não é errado. Mas que não se venha de nós, porque eu não gostei daquela pessoa, porque eu tenho um sentimento de vingança com uma pessoa, eu não vou perdoar ela, e começa a crescer aquilo lá e vai, e eu vou... A nossa ira não opera a justiça de Deus. Porque a nossa ira ela se torna desproporcionada e Satanás entra junto e influencia, nos faz sentir coisas que na verdade não são a realidade. A gente sente muito mais do que de fato aconteceu. Muitas vezes, geralmente está associado também com a falta de perdão da minha parte, ou egoísmo da minha parte, e de admitir a minha culpa, a minha falha, a minha parte nessa situação que aconteceu. E aí por isso que a gente não é bom juiz para nós mesmos. E inclusive Deus
se colocou. Deus poderia, com justiça, julgar a situação entre ele e alguém, mas esse não é o caráter de Deus. Então ele disse: vou deixar que alguém fora de mim veja e julgue. E nós somos chamados para essa posição. Nós vamos julgar com Deus porque nós seremos testemunhas e veremos, ó, Deus fez assim por causa disso, disso, aquilo, ele é justo. Isso está correto. Esse é o propósito, esse é o motivo. Então, aqui está o estudo de hoje. Vamos evitar, odiar e fugir dessas coisas que vimos hoje, dos olhos altivos, orgulhosos, o olhar orgulhoso, né, da língua mentirosa e das mãos que derramam sangue inocente. Desde o pensamento, desde a cobiça. Fugir disso. Confiamos em Jesus, que peçamos para Jesus habitar no nosso coração. Aí, há progresso. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela Tua palavra, pela oportunidade de estudar e aprender mais desses princípios eternos, da justiça e da verdade. Por favor, guia-nos a entender e a colocar em prática tudo que o Senhor deseja para nós. Eu peço, entra no meu coração, entra no coração de cada um que estará ouvindo esse estudo, e que, Senhor, venhamos a seguir o que o Senhor quer desde o coração, e venhamos a duvidar dos nossos próprios pensamentos, a não confiar em nós mesmos, não falar precipitadamente, mas confiar em Ti, pensar antes de falar, e falar somente as Tuas palavras, não as palavras de dúvida, de incerteza, de ódio, de falta de perdão, qualquer coisa que venha contrário aos Teus princípios de amor, justiça, paz, alegria, que não venhamos a falar. Obrigado por esse entendimento. Guia-nos agora, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.